Oi, gente, e aí, estão me vendo? Como que vocês estão? Vamos lá para a nossa live especial do Dia dos Pais. Já vou adicionar aqui a Eliana e a gente vai fazer a live. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Como é que vocês estão nesse sábado? Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Eliana. Amiga, vamos lá. Eu não tô na minha casa, se vocês escutarem os barulhos aí, não deem bola, tá? Mas tá bonita essa mulher, gente. Oi, amiga, me arrumei pra te ver. Caraca, eu adorei esses cílios. Eu tirei o meu depois, né? Mas isso daqui é postiço, nem é os outros. Mas bem, eu não sei por esses cílios. Você acredita que o meu saiu hoje? Eu preciso Ai, eu repor. fazia tempo que não colocava, hoje eu coloquei. Ai, Ah, mas tu amei, tá linda, que gente. cabelo lindo. Ai, Maravilhosa. ele tava preso o dia inteiro. Aí eu soltei, ele ficou enrolado. Ai, que coisa doida. Gente linda. Ai, gente, que coisa boa tá aqui. A gente se Mas tá arrumou pra ver bonita, viu? vocês. Ai, Ai, muito obrigada. tá bonita essa mulher. É que vocês não estão acostumados, eles sempre me veem de pijama e tal. Mas hoje não, hoje a gente se ajeitou um pouco, né? Sábado. Tá linda, linda. Adorei. Você que se maquiou ou não? Sim! Olha, esse luminoso. Acho que é Fizeram? pra... Olha que lindo. Aqui tá luminoso, adorei. Sim, iluminador. Adorei, 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 adorei. Bora lá, mulher, bora lá que hoje tem coisa pra Hoje fazer. é o dia especial, amanhã é o dia dos pais. Tema Isso. lindo, né? Eu tenho meu pai maravilhoso, sensacional. Não tem palavra que descreva aquela criatura. Não é sobre moda, hoje falaremos dos queridos paizinhos. Falaremos da importância desse papel em nossas vidas, né, Kátia? Nossa, e como é, né, amiga? Meu Sim, Deus. sim, 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 sim. Então vamos começar, né? Vamos Vamos começar pra lá. gente fazer, Gente, tipo, vocês conhecem essa daqui, é a Eliana maravilhosa, que eu gosto muito. como escrever aí, ó, Kátia, duas maravilhosas. Obrigada, gente. Nós somos. Linda. Sejam todos bem-vindas. Prazer para quem não me conhece, né, Kátia? A gente está sempre junto em momentos importantes. Então, hoje mais um dia. E não só falar do Dia dos Pais, mas quem são os pais em nossa vida e qual a importância deles em nossas vidas. Mais do que Que tudo, né? importância, né? O que a gente sempre fala, né, amiga? Honrar nossa matriz. Sim, sim, sim. E eu gosto muito de trazer essa questão do pai. Eu estava até vendo assim, né, aqui que parte que vai se falar do pai. Eu gosto muito do pai em relação a até a constelação familiar, de como a constelação olha o pai, né, nesse sistema que nós temos, que é a família. E eu até marquei algumas coisinhas aqui para seguir e não esquecer. Pode Que eu, falar. eu falei que Pode tem ir coisas que a seguindo. gente tem que seguir, porque faz parte do bate-papo você trazer essas coisas mais importantes. E trouxe uma coisa assim que eu achei muito interessante. Fala assim, ó. Quando a gente olha para o pai, a gente tem aquela sensação de ter sempre uma mão estendida. Como assim, Liana? Mas se meu pai não foi presente, se eu não cresci com meu pai, o pai, ele tem a função de dar a possibilidade do filho ou da filha crescer no mundo. A mãe é a cuidadora, é a que gestou no útero, que trouxe tudo que você passou, que deu alimento. Então é aquela mãe que, se você vai num parquinho, ela fala assim: cuidado, não vai cair, isso aqui é perigoso, tal. E o pai, ele já vai no parquinho, olha onde está o perigo e solta o filho longe do perigo, mas deixa o filho fazer o que tem que ser feito. É Né? Então, verdade. Ele encoraja, né? isso. Meu O pai pai é me muito assim. encoraja. Vamos lá, faz, vai dar certo. Isso. A mãe é aquela cuidadora e ela é cuidadosa. O pai, ele já é o mundo das possibilidades. A energia dele faz com que a gente possa enfrentar o mundo, né? Mas os nossos pais, ele tem um símbolo de autoridade em nossa vida. E eles são muito incompreendidos por isso, né? Porque, por exemplo, o meu pai é meu protetor, meu pai é isso. E a gente esquece que eles têm histórias de vida, eles têm uma vivência, eles foram crianças, eles passaram necessidade. Só que, por exercer esses papéis de autoridade, eles são responsáveis por nós para proteger da gente de tudo e de todos. E nem sempre é assim. Um caso típico disso, Kátia, é quando as crianças relatam que
elas foram abusadas quando pequena e o pai não estava perto. Então, assim, que culpa que um pai tem se ele não estava perto e aconteceu? Mas na Ele não cabecinha vai da conseguir estar criança, sempre lá, né? sim. Na cabecinha da criança é assim, por que meu pai não estava perto? E ela não tem raiva do abusador, ela tem raiva do pai e da mãe que não estavam perto naquele momento que ela se sentiu insegura. Então, eles nos permitem crescer, mas para que isso aconteça, eles ocupam pra gente um lugar de super-heróis, o que é errado. Porque pra gente, super-heróis, a gente aprendeu que é o perfeito, não tem erro nenhum. E eles erram. Então, é aí que vem as frustrações, aí que vem as mágoas, aí que a gente carrega toda essa dor durante uma infância, porque meu pai era meu super-herói. Então, se ele falhou comigo, eu não acredito em nenhum super-herói, né? Então, para mim, isso é uma mentira e também não acredito em Deus. E aí você cresce com essa... E outra coisa mais interessante, gente, quando você ocupa o lugar da sua mãe. Às vezes, para defender o seu pai, para defender a sua mãe, você ocupa o lugar do seu pai na vida dela, protegendo sua mãe. E com isso, você toma essa energia para você. Então, você pega a raiva, em vez de você pegar a raiva do... O que não deveria pegar a raiva do marido, você pega a raiva do pai. Que é o marido da... Entendi. Tu toma as dores da mãe e fica no lugar dela, no caso, né? Sim, sim. Em caso E de aí... traição, digamos assim. Sim. Ou alguma briga mesmo dos pais, né? E assim, aquela coisa assim, de você falar assim, o meu pai é ruim. Não, às vezes seu pai não é ruim. Ele não tá sendo um bom marido. Mas na sua cabeça, o seu pai que não é bom. Não é bom. Então, você tá no lugar da mãe. No lugar do pai cuidando da mãe. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E assim, para ó... cada um ocupar o seu lugar, né? A gente está falando da constelação, é para cada pessoa ocupar o seu lugar na família, A né? constelação, O ela é pai, a mãe, muito massa. os filhos. Ela é muito massa. E Beth Hellinger fala dentro disso. Ele fala assim, ó, dentro do sistema familiar, o homem e a mulher têm prioridades iguais dentro do sistema, tá? Eles criam a família juntos e são equivalentes. Porém, a mãe é aquela cuidadora e o pai é o mundo das possibilidades. Então, pra gente, o pai, ele vai ser sempre aquele que vai me impulsionar para a vida, que vai me dar coragem. Entende? E a minha mãe vai ser aquela que vai me dar o alimento, que vai me dar o colo, que vai me dar o calor, né? O quente, o abraço. A princípio seria assim. E aí, o Fora que que a acontece? gente não falou ainda, mas quem tem problema com pai e mãe, a gente sabe dos problemas, né, amiga? Da prosperidade. Exatamente, é o que a gente Gente, o costuma falar. perdão que a gente fala aqui tanto, né? Meu Deus do céu. É o que a gente fala. A mãe, gente, ela é classificada na psicologia positiva como a prosperidade. Porque a primeira coisa que você tem da mãe é o leite. Então, é a prosperidade. Ali vem o maná, que a gente fala, né? É a abundância. E o pai é o mundo das possibilidades. Então, se você tem problema com o pai, você vai ter aquela dificuldade de se recolocar no mercado, de criar a sua empresa, de assumir um cargo de liderança. Você vai sempre se achar incapaz. E se você tem problema com a mãe, você tem a questão de ter escassez, de ganhar dinheiro, perder. Então, perguntando aí, como perdoar o pai falecido? A gente já vai falar do perdão. A gente vai falar do perdão daí depois. Isso. Então, ó, olha que lindo isso aqui, ó. Somente na mão do pai a criança ganha um caminho na vida. Olha que lindo. As mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso desta forma como é o da mãe. Entende? A mãe é a cuidadora. O pai te joga, mas é o que te impulsiona. Entende? O pai representa o espírito. Por isso, o olhar do pai vai para amplitude, para o mundo, né? Enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, pois nos leva para além desse limite, mas nunca numa amplitude como o do pai. Ela vai mostrar a vida para você, mas é o pai que te impulsiona. Por isso que as pessoas, quando elas se reconhecem, elas falam, gente, por isso que eu não consigo dar um passo maior. Por isso que às vezes eu monto uma empresa e eu quebro. Por isso que... Você pode ver, os grandes empresários que estão quebrando agora, Kátia, uma grande parte que a gente tem contato e conversa, não é porque fizeram sociedade errada, não é porque investiram dinheiro errado. Você vai conversar com eles, perguntando o histórico de vida, eles têm problema com o pai. A grande maioria, entende? Porque eles têm aquela insegurança de se firmar na vida porque não tiveram um pai que apoiaram. Então, eles acabam tendo essa dificuldade de ser um grande empresário, por exemplo, né? Claro, porque não tem essa base, né?
Porque como ó, o pai e a mãe é de onde a gente aprende as coisas, né? Quem nos guia. Tanto é que Nossa, bom, é que eu sou muito bem amparada, né? Meu pai e minha mãe são maravilhosos. e você pode ver que uma pessoa bem amparada, ela é bem resolvida, ela não liga porque as Uhum. pessoas falam, ela é descolada. Ela é uma pessoa que ela se posiciona na vida. Nossa, se eu conto uma coisa pra eles, um projeto, e eles me apoiam, não interessa o que que o mundo diz. Sim, sim. Vai dar certo. E eu falo, né? Aqui fala assim que quando você, por exemplo, a gente tá falando de pai, né? A gente poderia falar de pais, mas hoje é pai. Quando você tem essa questão com o seu pai e você tá negando essa parte, você tá negando uma parte sua. Porque, inclusive, na constelação fala uma coisa muito interessante que a gente sempre viu o contrário. Por exemplo, a gente é 50% pai, 50% mãe. Não, na constelação diz que você é um terço pai, um terço mãe e um terço que você escolhe ser. Até para pegar a tua responsabilidade, bonito. Vem aqui me dizer que, ai, meu pai e minha mãe, aquela coisa lá que eu ia falar que não pode falar. Tu tem a tua responsabilidade, tu é autor da tua história, nem venha me reclamar aqui que as coisas não dão certo porque fulano ciclano. Não, e tu qual, né? Isso é uma Exato. coisa muito boa, né? Que a gente Muito resgatou a responsabilidade da pessoa. É muito bom. fácil colocar a culpa no outro. Eu gosto Não, da constelação por isso. Eu gosto da constelação porque ela traz exatamente isso, Kátia. Ela traz a responsabilidade que eu tenho. Ok, eu tenho uma parte da minha mãe, eu tenho uma parte do meu pai e a minha responsabilidade, que é a minha alma, para que ela veio. Entende? Então aí ela veio para escolher o lado luminoso da mãe, o lado luminoso do pai e honrar ambos os lados. Essa é a grande perfeito. Essa é a grande Honrar diferença. pai e mãe. E aí fala assim, ó, a liberdade que a mãe e o pai dá é necessária para que o filho possa perceber o mundo. Ou seja, quando o pai dá essa presença na vida do filho, o filho ele vai entender que caminho que ele tem que seguir. Hoje nós vemos muitas pessoas aí com dificuldade de seguir seus caminhos, porque hoje a figura paterna ela não está tão presente. exatamente, A gente infelizmente. tem muitas pessoas que são criadas pelas avós ou só pelas mães. Sim, sim, sim. Hoje Né? virou uma coisa. Até porque, Kátia, eu entendo assim que a mulher, nessa questão de disputar um espaço, a mulher traz muita energia masculina. A gente já Sabe? falou sobre isso, né? E é uma coisa que eu andei observando também. Sim, Que eu tenho muita coisa masculina. Que horror, cara. sim. É porque a gente quer fazer tudo. E aí, o que a gente acontece? Quando a gente tem um namorado Sabe ou o um que marido. acontece? Olha o que é, olha a minha teoria. Que na linha do tempo, a mulher teve que sempre estar correndo atrás, né? A gente tem que sempre provar que é boa, porque os homens sempre foram os bambambam. Bam, bam. E foda-se, né? Exatamente. Ainda tá, em alguns aspectos ainda, né? A gente tem muito problema com isso, né? Porém, a gente sempre batalhou aqui, ó. Eu sou mulher, então eu tenho que fazer o quê? 2 vezes mais. Eu vou ter que ir lá, vou ter que cuidar dos meus filhos, eu vou ter que correr atrás das crianças, né? De salto alto. Porque da outra tu tem que trabalhar. Sim, sim. Né? E aí, o que acontece? Quando você tem um parceiro, um namorado, um marido, você tira a força dele masculina, porque você está sendo autossuficiente, e a gente costuma falar, você tira e castra esse homem, né? Porque você está fazendo tudo. E aí, o que acontece? A criança, ela não tem essa energia masculina para ter como referência. E outra coisa, você se basta cuidar do seu filho. Então, não é importante ficar perto do pai. Tipo, não deu certo, tchau, eu sei cuidar do meu filho. Não. Não é bem assim, né? A criança precisa do pai. Precisa, e mesmo em questões de pessoas separadas, Kátia, que a mãe geralmente coloca o filho, o pai contra o filho e vice-versa, a mãe esquece que ela está tirando um poder muito grande do filho de dar certo na vida. E nós, como pessoa, eu sou separada, já fiz muito isso, eu tinha raiva dos pais e jogava elas. Punia. Usava a criança para punir o pai. Não façam isso, é tão importante pai e mãe. Sim, sim. Então, de verdade, vocês que são separados aí, sabe? Não vão punir os seus filhos não deixando eles ver o pai ou não deixando ver a mãe. Não façam isso, de verdade. A criança, além dela ficar dos dois lados, porque a criança, ela ama os dois. Ela ama os dois. Não adianta. E você tem que resolver, ser adulto o suficiente para resolver aquilo com o teu ex-marido, mas nunca com o pai da tua filha, no sentido assim, ou do teu filho, no sentido de colocar eles diferentes, né? Sim, sim, são totalmente. E a gente tem que perceber isso, porque o que acontece? Aí a gente vê, aí o ciclo se repete. O que acontece, gente? Aí esse adulto cresce, não teve referência de família, não vai ter a sua família,
e vai repetir esse ciclo, e vai repetir esse ciclo até que alguém pare isso. Entende? O que é parar com isso? É chegar e dizer para os filhos assim: ó, a raiva que eu senti é do meu marido ou do meu ex-marido e não do seu pai. Por Ele pior que como o meu pai marido. seja, é dizer para os filhos assim: olha, o seu pai, ele te ama do jeito que você quer. Kátia, olha que interessante. Depois que eu fiz isso, a questão de uns 4, 5 meses que eu venho fazendo isso com muito mais, um olhar muito maior, as minhas 2 filhas tinham problema com o pai. Uhum. E aí por quê? Porque tinha uma questão do pai não ajudar na escola, e eu tive que entrar com uma ação judicial, etc e Na tal. parte do dinheiro, né? Sempre acontece, a gente sabe Sim. como é que é. Quando eu fui olhar para isso e perceber que eu estava prejudicando muito mais minhas filhas do que o meu próprio bolso, eu abri mão de um monte de coisa e sentei com as 2 e disse assim, ó, independente de como foi minha relação com o pai de vocês, ele é o pai de vocês, ele é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. E elas, as 2, uma é a Vitória é do meu primeiro casamento e a Duda do meu segundo relacionamento. Hoje, amanhã, por exemplo, Dia dos Pais, os 2 pais ligaram para elas e disseram assim, eu quero passar o dia com vocês. Um mora em Santos, vai vir vê-la. E ela tá toda feliz, ela fez uma pulseira para ele, gente, isso nunca aconteceu. Ela tem 15 anos, Kátia, nunca aconteceu. Então eu fui ver que quem mudou, eu mudei. Ai, que lindo, meu moço. Foi Hoje eu tô, já comecei, hoje eu tô chorando, vai cair meu cílio, Eliana. Por Ai, isso que eu tô Senhor, feia, eu só olha, choro. hoje que eu não tô de pijama, Seguimores. Hoje que eu me maquiei, a gente vai. Não, sempre tem um momento de choradeira, vamos lá. E aí ela chegou e falou, lindo, mãe... porque ela tem 15 anos, ela vai passar um dia lindo com o pai. Ai, que amor. E hoje ela passou fazendo uma pulseira para ele, e ela fez a pulseirinha toda das pedras do Japamala, ela fez toda preta e uma rosa. E a dela ela fez rosa com uma preta. Aí eu falei, filha, mas por que você fez isso? Ela falou, mãe, porque eu sou a primeira filha do meu pai. O pai dela tem 5 filhos, né? E ela é uma das meninas. E ela disse, aí ela fez, e ela tá assim, mãe, amanhã eu vou ver meu pai. Gente, isso, ela tem 15 anos, ela nunca passou o Dia dos Pais com o pai. Então, aí você vai falar, nossa, que lindo tudo isso, mas quem que fez todo esse movimento? Eu. E é uma coisa pra mim tão simples, porque eu passei todos os dias dos pais com meu pai. Muito louco. Todos, cara. Ele é muito perfeito. E amanhã a gente vai estar junto. Então, e ela pra mim tão pouquinho, né? Olha como pra ela é uma coisa tão grande. Muito lindo. Imagine a parte dela que tá sendo curada. Entendeu? Ai, que lindo. Não é lindo? Amanhã eu vou filmar. Eu falei pra ela, amanhã esse filme eu quero porque ver, vai ser muito fofa. E assim, gente, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque na verdade eu via que quem tava nesse embate entre nós 2 era o ego. Claro que era. O ego de, ai, não tô mais junto com ele, não sei o quê. Enquanto tua filha tava ali no meio, né? E ficava brigando com ele e ela vendo a briga. Então ela acabava tendo raiva do pai para proteger a mãe. Aí um dia eu cheguei e disse assim, filha, olha, teu pai é uma pessoa, o melhor pai que eu podia escolher para você. Porque foi através dele, de quem ele é, de tudo que ele compõe, que criou você. Eu não teria uma outra Maria Eduarda com outra pessoa. Verdade. Não seria você. E aí ela foi olhando para isso, foi honrando o pai. Ela até gravou um vídeo falando que, de tanto ela ver eu fazer a reprogramação, ela viu uma sessão do perdão. Ela estava do meu lado, ela saiu e gravou um vídeo e disse assim, como é importante perdoar. Hoje eu perdoei meu pai e meu pai se aproximou de mim. Foi lindo, filha. Depois eu vou postar esse vídeo amanhã. Porque foi... sabe que eu não conheço as tuas filhas, né? Eu quero que tu filme elas. Eu conheço elas só de foto, assim, no teu Instagram. Eu vou filmar. filmar. Eu quero ver. Eu vou filmar. Então, e é o que eu falei, né, gente? Essa história também foi minha, porque eu cresci ouvindo minha mãe falando mal do meu pai, brigando com meu pai. Eu tinha raiva do meu pai, por causa que, na verdade, era o marido dela e não meu pai. E eu perdoei meu pai em 2015. Então, quando eu perdoei meu pai... Ah, Lilica tá aí. Quando eu perdoei o meu pai, a minha vida profissional, Kátia... Melhorou muito, né? Imagina. Muito, cara. Sabe? Foi muito louco, assim, o meu crescimento, a minha posição no mercado, entendeu? Porque é isso, o pai é o mundo das possibilidades. Aí tem gente que fala assim, mas você não sabe o que meu pai fez, você não sabe... Gente, cara, tira seus pais do altar. Tira o seu pai, porque quando você olha pro seu pai, a tua primeira referência de amor é o pai. É a figura masculina, a mulher, né? Então ela olha como intocável. Se o seu pai falhar com alguém ou falhar com você, com a tua mãe, a tua referência de amor zera. E automaticamente, quem que nós chamamos de pai quando a gente vai rezar? Pai nosso, é o pai. Então, a gente tem um problema muito sério com Deus. Porque a referência minha de pai é muito negativa. Quando eu faço as pazes com meu pai, a minha fé muda, a minha fé triplica. Deixa eu só falar que a live vai ficar salva, tá?
Sim, sim, E sim. isso daqui é muito importante. Vocês peguem ali aquele aviãozinho do compartilhamento e mandem para as pessoas. Porque a gente não tem noção da importância e a gente vê quando perde também. E Quanta gente hoje vai pensar amanhã? Ai, como eu queria dar um abraço no meu pai. é isso que eu fiquei pensando hoje, cara, porque eu fiquei pensando assim, ó, a gente tá vendo essa questão da pandemia, a gente fala, nossa, hoje deu lá 100 mil mortes e tal. A gente fica pensando assim, quantas pessoas foram embora, por isso ou por outros motivos, e não se despediram dos seus pais. Porque, por um orgulho, é, entraram nessa questão de não perdoa porque ele me fez isso, e depois, além de você carregar a falta do perdão, você carrega a culpa. A culpa porque Então, ele não vai mais estar ali, sabe? exatamente. Ó, a Thaís, que está aqui, é uma consteladora, ela escreveu: A somente Thaís é verdade. aceitando o pai, teremos sucesso. E aqui fala assim: ó, não aceitar o pai é não aceitar a sua realidade, aquilo que já compõe você. Você nega uma parte sua. Aí sabe como você vai viver? Você vai ser uma pessoa que vai ser muito insegura e vai sempre se achar que você não é autossuficiente, você não é boa. Porque se você está negando o teu pai, você está negando uma parte sua. Assim como negar a mãe. Lembra que você é 33% pai, 33% mãe e 33% você. Sim, sim, Ele sim. tá ali. O nosso pai e a nossa mãe estão aqui em nós. Exatamente. Né? E uma coisa que eu li hoje é assim, né? Olha que linda essa parte que eu marquei, ó. Um bom caminho de volta aos braços do pai é dar a ele o tamanho devido e não imaginário, gente. Olha que lindo isso. Ou seja, é olhar meu pai com a realidade de um homem, de um ser humano, de uma criança que passou muitas questões lá atrás. A gente nem imagina, assim, passou fome, apanhou, né, Kátia? Um monte de Se eu coisa. fizer a linha do tempo do meu pai aqui, nós vamos chorar rios. Eu até E ele é comentei um demais. baita homem, sabe? Eu tava falando hoje na live de manhã de uma menina que fez a programação, a Gisele, ela deve estar aí. E ela tem a sessão, que você sabe, de escutar a história dos pais. Meu E Deus. quando ela foi escutar a história do pai, ela perguntou pro pai o que ele queria ganhar. E ele disse que ele nunca ganhou uma bola na vida. E ela deu, Kátia, a bola embrulhada. Ah, Você precisa ver a esse minha mãe é pai. só bonequinha, tá sempre perto. Você precisa ver a alegria desse pai abrir o pacote com a bola e depois um carrinho que ela deu. Gente, você tem noção disso? É Você tem demais. noção que até hoje eles não se dão porque eles não A amam ela? Gisele ali, ó, ela tá Ah ali, lá, foi estou lindo. aqui, ó, foi Ah, lindo. eu lembro e daí sabe que esses dias o meu pai manda foto da minha mãe brincando com a boneca. Meu Deus do céu. Gente, você precisa ver a alegria deles, é o pai e a mãe chorando. Você nunca parou para pensar que o que você tem hoje, os seus pais nunca tiveram e nunca se deram, porque muitas vezes eles fizeram de tudo para você não passar necessidade. E aí você fica só olhando para trás e vendo as faltas que ele tiver. Por quê? Porque você coloca ele no tamanho que você acha que ele é um super-herói. E, na verdade, É você tem que olhar verdade. para ele na realidade. Lembrem, somos humanos, os pais também são, eles vão errar. No momento que tu pensar por esse lado, muita coisa vai resolver. E pega a linha do tempo do teu pai e da tua mãe, pergunta a história deles. Vai Nossa. ter muita coisa lá que vocês não vão saber. Meu Deus. Você pega um dia e fala, olha, preciso saber a história do meu pai. Pede para alguém. Olha lá, quase 73 anos e nunca tinha ganho uma bola e um carrinho. Olha isso, gente. Que Entendeu? amor, né? E uma coisa tão simples para nós, né, hoje em dia. Eu falo assim, você quer acalmar? E aqui fala assim, ó. Quando você alinha o seu pai dentro de você, você vai ajustar o seu pai, acomodar o teu pai dentro do teu coração, para que você tenha uma vida em paz e plena. Não quer dizer que você vai morrer de amores, que você vai frequentar a casa do seu pai. Não quer dizer nada disso, entende? Olha só que interessante, Kátia. Eu nunca assisto televisão. Mas hoje, sentada estudando, eu liguei a televisão. Eu gosto de Luciano Huck, né? E o Luciano Huck fez um programa, né? Repetiu um programa de 2016, da Lata Velha. Eu não sei quem assistiu aqui. E o cara, ele pegou o carro do cara para arrumar, só que a hora que o cara contou que a maior dor dele era a mágoa que ele tinha com o pai dele, por causa de uma dívida que eles tinham. E aí o Luciano falou assim: eu só vou te dar o carro arrumado se você for falar com seu pai e perdoar seu pai. Aí ele Claro. chegou entre os dois, colocou os dois do lado. O pai também estava machucado, não queria perdoar. E o Luciano falou: eu vou te ajudar a pagar essa dívida, mas vocês vão ter que se perdoar. Resumindo, eles se perdoaram. O desafio deles foi cantar no Que palco do lindo. Luciano a música Pai, que era o Fábio Júnior, tipo o Ah. Fiuk. Eles cantaram. E olha que coisa, o pai dele, depois de um tempo, veio a falecer. Aí ele gravou um Que vídeo. demais, cara. Ele Que eles gravou um conseguiram vídeo. se perdoar. Eles conseguiram se perdoar e ele contou assim que o pai viveu por 4 anos
amando a neta, perdoando o filho, foi assistir o jogo do Corinthians porque ele nunca tinha ido no estádio. E aí ele disse assim, o meu pai viveu 4 anos, coisa que ele não viveu 70. Por causa dessa mágoa que ele carregava, entendeu? Então, assim, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Ah lá, eu tenho muita dificuldade de conviver com meu pai. São vários fatos. Amor, sai do papel de acusação. Fabiana! Sai do papel de acusar seu pai. Porque... E outra coisa, gente, quando você tá acusando seu pai, tem pessoas acusando você porque você tá negando uma parte sua. Então, essa parte sua tá sendo olhada da pessoa com olhos de acusação. Nós não somos nada para acusar ninguém, gente. Quem tem dúvida de como perdoar, assista o filme A Cabana. O filme A Cabana tem uma parte dele que fala sobre como ser juiz na vida. Como é doído estar no papel de um juiz, onde você tem que julgar. Quando eu não perdoo meu pai, eu estou no papel de um juiz. E eu estou julgando meu pai. Nossa, e você quem é tu perfeitinho para ficar julgando os outros, né? E você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Então aqui ele fala assim, precisamos alinhar e ajustar nosso pai dentro de nós. Pois aí você harmoniza uma parte sua. Com o tempo, as peças se ajustam e o nosso caminhar prospera com ele no coração. Gente, vocês ouvem falar toda hora de perdão, vocês ouvem o benefício quando alguém perdoa, o que acontece? Quando você perdoa, essa energia aqui, vamos supor da mágoa, essa energia da mágoa, olha só, o que significa mágoa? Má-água. Dentro de nós existe 70%, 80% de água. Quando você não perdoa, tá querendo dizer que a tua água tá toda suja, poluída, tá trazendo um monte de sujeira. Quando você perdoa e você fica em paz, essa água se torna limpa. Ela vem como uma enxurrada dentro de você. Quando você perdoa, vem uma energia que você não sabe de onde vem. É como se fosse um pino de uma granada. Quando você perdoa. E tem uma frase que diz assim... Quem não perdoa... É devastador de bom. É devastador, mas é uma coisa boa. E é uma coisa... Depois você não conta pra nós. Faz, depois me conta. Exato. E conta, manda mesmo, gente. Ó, manda ali, conta ali que eu quero saber. Manda e fala assim, ó, não consegui, eu consegui perdoar, vocês vão ver a energia que vem dentro de vocês, entendeu? Porque é aquela coisa, você quer ter paz? Assim, fala assim, quando você não perdoa, você não descansa. Você fica ligado a essa pessoa, gente, o tempo inteiro pensando, ela me fez isso, me machucou. Não sei. Quando você perdoa, você descansa. Aprenda. Então, assim, é um caminho que você pode... Outro dia mesmo, a moça falou assim, eu não consigo perdoar meu pai. Eu falei, você vai perdoar até amanhã, senão você não vai fazer a próxima sessão da reprogramação. Olha assim, ó, não quero saber, tu vai perdoar e azar. Dá o teu jeito. Ela foi e esse pai disse assim pra ela, você não sabe quanto tempo eu tô preso nessa dor com você. Olha isso, gente. Então, assim, hoje, sabe, a gente vai falar daqui a pouco de uma carta que a Kátia vai ler. A gente tá falando assim pra você, se você ainda tá com dificuldade de perdoar seu pai, perceba uma coisa. Amanhã, tanto você quanto o teu pai, não sei, brinco, não sei a senha que a gente tá aí pra ir embora, né? Imagine você... E se for amanhã? Não, é que eu faço... Não gostaria de não ter se despedido dele um beijo, um abraço? Exatamente. A gente não sabe. E dizer assim, gente, o que acontece? Você não precisa chegar pro teu pai e falar, pai, você me perdoa disso. Pai, eu tô aqui porque eu preciso ter paz no coração. Eu preciso perdoar a nossa história, pai. Não precisa esperar ele falar que te perdoa. Você não precisa esperar nada em troca. Você só diz que você precisa descansar. E se você tem um pai que já foi embora e teve essa mágoa, primeiro que você não descansou e não deu descanso para ele. Você pode escrever uma carta, você queima e você pode, onde ele está, se você tiver possibilidade, leva um vaso para ele de flor, onde ele está enterrado, para você selar essa paz no coração. Mas se você tem seu pai vivo, não perca o tempo de deixar essa alma que, antes de ser teu pai, é um ser humano e é uma criança, deixar ele em paz. Porque também você vai ter paz na vida. E vou te falar mais. A maioria das pessoas que tem problema com o pai tem problema em relacionamentos. Aí é uma escolha, é sua. Escolhe aí. E eu posso ler a carta, amiga? Tem mais Pode, amor. Peraí, você quer que eu possa pôr a música aqui? Pode pôr a musiquinha. Ó, o que nós vamos pedir para vocês, amores? Nós vamos pedir para vocês, se vocês puderem, fecharem os olhos e mentalizar o seu pai. Estando aqui, estando no céu, onde quer que ele esteja. Você não estando bem com ele, você estando bem. Então, feche os seus olhos, presta atenção no que a Kátia vai falar
e traga seu pai no teu coração para você começar esse processo do perdão, caso você não tenha começado. Bora lá, Kátia. Eu vou desativar os comentários aqui, tá, galera? Para vocês prestarem atenção só no que eu tô lendo. Ai, essa música... Para! Oi, Liana, hoje é o dia de não chorar na live. Vai cair meus cílios. Vamos lá. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava, mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. Por muito tempo, pai, eu achei que você deveria vestir a capa do super-herói e passar por cima, inclusive, das suas dores, para dar tudo para mim e me proteger. De repente, pai, hoje vejo o quanto é importante você voltar para mim, dentro do meu coração. Coração esse que tem um desassossego, que hoje me permite ver que eu te excluí dele. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo eu também tinha de você. Porque muitas vezes você me expulsou. Peraí, que eu me perdi. Quando penso, você me expulsou. Quando penso o quanto me coloquei muitas vezes e quanto medo eu tive. Porque muitas vezes você me batia, me causava dores. E quão longe eu expulsei do meu coração e tive de te expulsar. Porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora eu percebo que fiquei vazio e solitário. E como que separado da vida plena. Porém agora você voltou. Como que de muito longe para a minha vida. De modo amoroso e com distanciamento. Sem interferir em nada. Agora começo a entender que foi por você. Que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada. Sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar e não obstante, como que excluindo dos nossos corações. Algumas vezes lhe dissemos, como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e não obstante, permaneceu solícito e amoroso a serviço da nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vem lágrimas, querido pai. Eu me inclino diante da sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim. Sem esperar de mim algo que tire algo da sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai. E tomo você e tudo o que recebi de você. Amo você, meu querido pai. A gente usou de referência a Bert Hellinger. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grato. Pai, eu sinto muito por ter te colocado num pedestal. Eu me perdoo e eu te perdoo por tudo que possa ter acontecido. Eu te amo infinitamente, com todo, eu digo sempre pro meu sobrinho, de todo o meu coração. E eu sou muito grata por ter 33% de você. Que lindo, que lindo. E é isso, gente. E a gente está aqui passando para convidar você para amanhã ou hoje ainda tomar uma atitude, pegar um telefone, ligar e fazer isso por você. Fazer isso por você e por ele, por toda a sua linhagem, por toda a sua ancestralidade. A gente só veio aqui para história, honra teus ancestrais. A gente é muita coisa. E a gente é a soma de muita gente. Ou tu acha que tu veio do nada? Não, né, meu bem? Não veio, não. Já me falaram que eu já tô muito linda, mas que também me gostam de pijama. Pode parar que o pijama vai vir. Ela é Oi, eclética, Vanessa gente. linda, beijo. Ela é eclética. Ela é eclética. Eu sou muito eclética, eu fico linda de qualquer jeito. É, e essa carta que a Kátia colocou aí, gente, depois ela coloca lá pra vocês, né, Kátia? Sim, é da Beth Hellinger. Eu vou postar depois pra vocês lá no feed.
Vou É isso fazer aí. depois um bem lindo. É isso aí. E um beijo a todos os pais que foram, que estão presentes ou não, Ai, né? papai, feliz Um dia dos beijo a seu pais. pai, um beijo a Coelhinho, meu abraça pai. ele. E todos Amanhã eu vou aqueles que postar uma puderam foto bem vir. linda com o meu pai, porque ele merece. Ele é lindo, fofinho. E um beijo a todos os pais, porque são os pais que trazem a força da vida. A mãe aloja a vida, recebe a vida. E o pai é a força que traz a vida pra gente. Então, vamos honrar todos os pais. Gratidão, viu, Kátia, por a gente estar junto mais uma Ai, vez. gratidão, suas pessoas lindas, maravilhosas. E a gente se encontra de novo. Sou muito grata pela tua vida, Eliana. Sou muito grata pela tua vida, de verdade. Nossa, muito. Obrigada. E por a gente estar aqui juntas, sempre em datas importantes, Sim, falando de temas importantes que a gente acredita, né? Tô falando aqui de coisas que eu acredito, que a Eliana acredita, a gente tem em comum isso. E a gente conecta cada vez mais, né? Meu Deus, como Deus é A bom. gente se conecta pelos princípios, você já percebeu? Uhum. Né? Princípios e valores. A gente está sempre Princípios e ligado. valores. E pode ver que as nossas lives, não desmerecendo nenhuma, mas assim, a gente pega coisas muito relevantes. Eu acho que a gente traz essa concepção para as pessoas de coisas relevantes, de fato. Coisas simples e relevantes. Sim, sim, E sim. que sem essas coisas, tu não vai ter prosperidade, não vai ter felicidade. Não vai ter poderia paz. dizer que vai. Desculpa, não vai ter paz. É isso aí. Acalma o coração, aloja a tua história, aloja teu pai. Amanhã, deu coragem, já liga, manda um WhatsApp. Pai, eu quero ter paz no meu coração e eu perdoo a nossa história. Pronto, não vem nem resposta. Ai, gente, sou Entendeu? muito grata pela vida de vocês. Fiquem bem. Beijo. Tátia, um beijo. Te Fica com amo Deus. Um beijo muito. pro seu pai amanhã, viu? Ai, pode deixar. Vou postar uma foto dele para vocês conhecerem. Beijão. Gratidão. Beijo. Tchau, Gratidão. gente. Tchau.